todos. Boa noite. Quero começar, na verdade, pedindo desculpa aos irmãos pelo nosso aquecimento, né? Hoje o nosso ritmo está quebrado. Tem alguns que já ficaram meio em inglês, assim, tipo o Rogério, a camisa dele está normal, está ligando mais, mas pra gente que chegou há pouco tempo ainda é meio complicado, né? Mas o mais importante, né, o coração está aquecido, o nosso coração está alinhado, confortado pela presença de Deus, pela graça de Deus, pela palavra de Deus. E é isso que nós queremos nessa noite, poder abrir o nosso coração, poder receber de Deus tudo que Ele tem para nós. Tudo. Eu quero então começar convidando você que pode ficar de pé nesse momento, ficarmos de pé, nos alinhando até mesmo com aquele texto da Escritura, dos Salmos, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Esse texto é um texto que, mesmo nos Salmos, ele apontava para uma realidade tão maravilhosa, que é a presença de Jesus como Rei. Mas que, apesar de Jesus ser Rei, e aceite você isso ou não, entenda isso ou não, creia nisso ou não, Ele continua sendo. Mesmo Ele sendo Rei, você é que deve permitir que Ele passe pela porta até você, que Ele entre até você. O próprio Jesus, no livro de Apocalipse, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso fala dessa realidade do Cristo, do Rei dos Reis, que está à porta. Mas, em última análise, Deus não força ninguém. Somos nós que devemos reconhecer que precisamos dele, que devemos reconhecer que precisamos que Ele entre no nosso coração. Se Ele nunca entrou, então que Ele entre pela primeira vez. E se Ele já está, que Ele entre em áreas da nossa vida que talvez Ele ainda não esteja, que Ele entre e lide com coisas na nossa vida que de repente nós estamos segurando e não permitindo que Ele faça, mas que seja uma proclamação para nós hoje: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Nós somos portas através das quais Ele também quer entrar e se revelar. Hoje você é convidado a abrir o seu coração para que Ele entre, em nome de Jesus. Eu gostaria que nós orássemos nesse momento. Que você orasse do seu jeito, que você orasse aí no seu lugar, simplesmente dizendo para Deus: Deus, eu quero que essa noite seja especial, porque eu sei que o Senhor atende a nossa oração. Eu sei que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e humilde. Eu sei que o Senhor vem ao encontro daquele que clama pelo teu nome, com o coração contrito e humilde na tua presença. Aleluia.
aqui, Senhor, seja o teu lugar, seja o teu lugar, Senhor, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Senhor, toma o teu lugar, toma o teu lugar, oh, trono de adoração, oferecemos a Ti, é o Teu lugar, é o Teu lugar, é o Teu lugar, Senhor, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Vem tocar cada coração, vem falar, oh, és bem-vindo aqui para fazer o que queres, Senhor, Senhor, levantamos nossas cabeças e olhamos para Ti, Jesus, o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, o Rei dos Reis. Oh, nós Te confessamos, Senhor, nesse lugar. Confessamos que Tu és o Rei das nossas vidas. Confessamos que Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Oh, a nossa vida Te pertence, nosso coração Te pertence, Deus. Vem, faz o que o Senhor quer. Vem e realiza a Tua vontade, Senhor. Quebra o que precisa ser quebrado. Constrói o que precisa ser construído, Senhor. Oh, faz a Tua vontade. Faz o Teu querer enquanto Te adoramos, enquanto Te louvamos, Senhor, enquanto reconhecemos Tua glória. Vem, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua presença e muda a nossa vida, porque só o Senhor pode aquecer o nosso coração de verdade, só o Senhor pode mudar a nossa vida por completo. Nós oferecemos a Ti, Senhor, louvor, adoração e as nossas vidas no Teu altar. Por isso vem, Tu és bem-vindo neste lugar. Toma, Senhor, a nossa vida, toma, Senhor, o nosso coração. Ah, sim, Senhor, nessa igreja, seja o Rei, Senhor, seja o Rei, Senhor. Sim, Tu és Jesus, o Rei dos Reis, e nós Te reconhecemos. Aleluia. Diante do Senhor, como aqueles que reconhecem quem o Senhor é e quem nós somos. Somos filhos de Deus, fomos comprados pelo Teu sangue, e hoje nós nos reunimos aqui para celebrar a vitória que temos no Senhor. Hoje nos reunimos aqui para exaltar o Teu nome. Hoje nos reunimos aqui, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, e nós queremos declarar com toda a nossa força, queremos proclamar a este mundo, neste país, que o Senhor é, venha, Senhor, venha e manifesta-te no nosso meio, venha, Senhor, e glorifica o Teu nome, venha, Senhor, e faça notória a Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Nós vamos hoje aprender uma canção nova, amém? Aleluia. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar.
trouxe significado para a nossa existência. O Senhor trouxe propósito para a nossa vida. Nós vivemos porque o Senhor vive em nós. Nós podemos olhar para o futuro, nós podemos erguer os nossos olhos e enxergar a salvação de Deus, a eterna redenção daqueles que creem no Teu nome. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Oh, bendito é o Teu nome, Senhor. Como Te amamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se sentar, querido. A Deus por sua infinita graça, podemos estar aqui nessa noite, podemos juntos adorar esse Deus tão maravilhoso. Nós adoramos porque Ele é digno, nós louvamos porque Ele é digno, nós louvamos por aquilo que Ele é, e não apenas por aquilo que Ele faz. Amém? Nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Quero só dizer que nós fazemos da nossa doação parte da nossa adoração. Quando o nosso culto acontece, nós oferecemos a Deus o que somos e o que temos. Eu gostaria que nós orássemos a Deus por esse privilégio de poder ofertar, de poder contribuir, de poder ser parecido com Jesus. Amém? Vamos agradecer. Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de Te adorar. Obrigado por podermos estar aqui. Obrigado porque a cada dia, Senhor, aprendemos, a cada dia caminhamos com o Senhor. E a cada dia, Senhor, sabemos que o Senhor gera em nós um pouco mais daquilo que o Senhor é. Teu caráter. E obrigado por nos ensinar a sermos generosos na nossa maneira de viver. Te agradecemos. Recebe, Senhor, a contribuição, a generosidade do coração dos irmãos, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos convidar as nossas crianças para virem aqui. Vamos orar por vocês, abençoados e abençoadas. Amém. Tem mais. Vamos orar. Agradecendo. Gi, ora pra gente, querido, por favor. Senhor Deus, nós Te agradecemos por cada criança que o Senhor tem trazido até nós, Senhor. Sabemos que o Senhor tem nos dado essa responsabilidade de guiá-los no Teu caminho. Amém. Então eu peço que o Senhor nos ajude, nos capacite, Senhor, que nesta noite eles tenham um encontro com o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Estão liberados. Classe para o seu lugar. Nós temos vivido um tempo de receber de Deus instrução, direção, às vezes até puxão de orelha, porque na verdade, como Pai que Ele é, Ele tem o direito de nos corrigir, Ele tem o direito de falar duro conosco. É claro, ninguém gosta disso, né? Hebreus fala sobre isso de forma muito clara, em Hebreus 12,
que a disciplina, quando ela está sendo efetuada, ela não traz nenhum sentimento de alegria no coração da gente. Mas depois que a gente vê o fruto, depois que a gente vê como foi bom ter sido corrigido, como o salmista diz, né? Antes eu andava errado, mas depois que o Senhor me afligiu, eu guardo a tua lei. Né? E essa aflição aqui no sentido de correção. Né? E de fato é maravilhoso isso. Saber que o nosso Deus fala conosco, saber que o nosso Deus se importa conosco. E por isso Ele sempre se importa em falar conosco. E quando a gente então se desperta para a palavra de Deus, nós ganhamos muito. Porque é muito comum nos dias de hoje as pessoas não considerarem a Bíblia como palavra de Deus. As pessoas não considerarem em uma ministração de alguém, seja na igreja, ou seja às vezes até mesmo no meio de uma conversa, que seja às vezes até por telefone, as pessoas têm dificuldade em reconhecer que Deus fala. Que Deus fala. Eu ficava muito incomodado quando, na minha conversão, na igreja que eu me converti, de vez em quando o pessoal falava assim: olha, ouça agora o irmão que vai trazer o recado de Deus para você. Né? Eu nunca gostei dessa expressão, né? De Deus trazer recado, ou mandar alguém te dar um recado, porque eu não vejo dessa forma, né? De Deus dizer assim: ô Sandrinho, dá um recado lá para o Leandro, fala com ele. Que eu não vejo dessa forma. Eu vejo que Deus, sim, Ele usa a nossa voz, Ele usa o dom que existe em nós para trazer uma ministração, mas é Ele quem fala através destas palavras, é Ele quem fala através da Bíblia, é Ele que fala através de uma canção, é Ele que fala através de uma conversa por telefone, é Ele que fala através desse contato, dessa realidade tão linda, tão poderosa, de que como cristãos nós cremos que Deus intervém na nossa história. Nós não somos como os agnósticos que dizem o seguinte, que se Deus existe, Ele nunca se revelou a mim. Não, nós somos pessoas que creem, e por isso a própria palavra, que antigamente, né, se dizia muito acerca de nós para nos nomear, crente. Fulano é crente. E por algum tempo, né, isso se tornou um assunto pejorativo, uma palavra pejorativa. Fulano é crente. E a gente não gostava de ser chamado de crente. Mas, como Deus é bom e Ele abre o nosso entendimento, hoje eu não tenho problema nenhum em alguém me chamar de crente, porque na verdade sou. De vez em quando brinco com os irmãos, né? Às vezes alguma pessoa chega para mim e fala assim: nossa, eu não acredito que aconteceu, não sei o que, não sei o que. Não, eu acredito, eu sou crente. E a realidade dessa palavra significa: crente é aquele que crê. É aquele que crê. E eu creio que Deus fala. Pois comigo mesmo já falou tantas vezes e fala até hoje. Creio que Deus fala. E nós só ganhamos quando cremos que Deus fala. Porque assim nos tornamos aptos para de fato ouvir a sua voz e para de fato ouvir o que Ele tem a nos dizer. Porque sempre o que Deus tem a nos dizer é importante, é útil, é real, é poderoso. Deus tem interesse em falar com você. E eu até creio que Deus fala sempre. Nós é que muitas vezes somos incapazes de ouvir a sua voz. Incapazes não porque Ele não tenha nos dado capacidade, porque Ele deu, mas porque não há em nós, muitas vezes, interesse, uma real vontade de ouvir o que Deus tem a dizer. Até mesmo porque o que Deus tem a dizer muitas vezes é desafiador, é desconcertante até mesmo. E nem sempre nós estamos dispostos. Porque se nós ouvimos, então não há desculpa. Como se não ouvir também tivesse. Na verdade, não existe desculpa.
Qual é o valor da palavra de Deus? Qual é o valor que você dá à palavra de Deus na sua vida? Por que nós devemos valorizar essa palavra? Não sei quanto a você, mas se eu estiver conversando com alguém e essa pessoa demonstrar desinteresse, eu também perco o interesse. Ou você gosta de conversar com alguém que está olhando para o outro lado? Tá. Eu gosto de olho no olho. E às vezes, entre casais, é joelho no joelho. Senta de frente para o outro, joelho com joelho, olho no olho. Essas conversas são tão importantes. Tão importante quando nós valorizamos e quando somos valorizados naquilo que falamos. Deus tem interesse em falar com você todos os dias. Todos os dias. Deus quer falar no seu coração. Todos os dias. Mas será que nós escutamos Deus falando conosco todos os dias? E se não escutamos, por que não escutamos? Volto a dizer, é porque Deus não falou? Ou porque nós não ouvimos? Como é que eu posso valorizar então essa palavra? Porque, no fundo, quando eu não ouço o que Deus tem a me dizer, é porque em algum momento eu me desinteressei. Porque em algum momento algo se tornou mais importante. É mais ou menos como lidar com uma criança entre 1 e 2 anos de idade. A criança entre 1 e 2 anos de idade, ou até um pouco mais velha, a capacidade de concentração dela em uma coisa é muito reduzida. Ela se concentra minutos em uma coisa, aí de repente ela já... E é fácil também, mesmo ela estando concentrada ali, ela perder a concentração naquilo por causa de outra coisa. Então, se ela estiver brincando e passar uma borboleta, é possível que ela vá atrás da borboleta até que ela encontre um besouro, e vá atrás do besouro, e até que encontre uma pedra, uma árvore, um treco qualquer, e a sua atenção mais uma vez se volte. Então é muito difícil manter um diálogo com o bem. Não é, Débora? É muito difícil você botar ele sentar, olhar no olho dele, e ele olhar no seu olho, e você conversar com ele. É muito difícil. Porque o interesse dele é outro. Será que nós também não acabamos agindo dessa maneira com Deus? Como crianças que estão aqui e em todo lugar, quase que ao mesmo tempo, né? Ué, quer dizer, estava aqui agora, já está lá. Aí você vai lá, não, já passou correndo, já foi para outro lugar. Porque aquilo já não interessou mais, foi para outro lugar. E muitas vezes nós nos tornamos assim também, correndo de um lado para o outro, não é? Sendo despertados, distraídos por outras coisas que não são Deus.
E corremos um risco grande. Corremos um risco grande. Mas a questão é, se eu perco o interesse, por que eu perco o interesse? Será que é porque me falta consciência do verdadeiro valor? Será que é porque eu de fato ainda não entendi o quão preciosa é a palavra de Deus? Porque se você andar na rua com um relógio, lá em Belo Horizonte tem um shopping chamado Shopping Oi, popularzaço, né? Shopping Oi, um lugar onde você compra as coisas baratinhas. Aí você vai lá e tá precisando de um relógio, tá? Vai lá e compra um qualquer, bota. Você anda com aquele relógio despreocupadamente. Mas aí de repente você chega em casa, sua esposa te dá um Rolex. Não é Xing-Ling não é da China não, é original. Um Rolex. Você bota ele no braço. Eu te pergunto, você vai andar tão despreocupadamente no centro da cidade como se você estivesse com o baratinho? Eu acho que, pelo menos nos primeiros meses, você vai, talvez até arriscar andar com uma nova posição no meio da rua, né? E aquela tentação de ficar toda hora, né, com a flanelinha, né, igual um instrumentista, né, limpando o instrumento, né, com a flanelinha. Né? É bonito o bichinho, né? Vai, daqui a pouco ela está olhando de novo, né? E aquela suspeita, né? Olhando em volta para ver se tem alguém. É igual o pessoal falando assim, lá no Brasil, né? Falando assim, pastor, você não tinha medo de, sei lá, de ser roubado, ter um carro roubado, mas não, porque eu não tinha um carro que agradava bandido, então, meu filho. Ele olhava assim, isso aqui não vai rolar não. Vai ser outro. Né? Então não tinha preocupação. Né? O que eu quero dizer com isso? Claro que você sabe que nós prestamos atenção naquilo que tem valor para nós. Naquilo que tem valor para nós. Nós somos todos atenciosos, cuidadosos, cercamos e protegemos e cuidamos, porque tem valor. Se algo não tem valor, não deixamos para lá, cai no descrédito. E aí eu volto a perguntar, qual é o valor da palavra de Deus na sua vida? De ouvir Deus falando com você de verdade. Se você não tem nada claro na sua mente, eu quero te dar algumas razões para valorizar a palavra de Deus, de forma breve, mas e até mesmo sucinta, porque o valor da palavra de Deus, como diz Davi, excede as riquezas, excede ao ouro e à prata. Então não existe comparação, mas existem algumas razões que nós podemos trazer para a nossa consciência, fazer nos lembrar, fazer com que se torne para nós de fato algo valioso. Né? Então, a primeira razão é porque a palavra de Deus é valiosa para nós, é porque ela confronta. A palavra de Deus te confronta. E olha, vivendo nessa era tecnológica, onde os nossos amigos são amigos do Face, restam poucos amigos que têm coragem de confrontar. Mas todo ser humano precisa de confrontação. Todo
Deus precisa ser confrontado. Porque, como cristãos, nós estamos numa caminhada de desenvolvimento, nós estamos numa caminhada de crescer, nós estamos numa caminhada de desenvolvimento pessoal. Você pode dizer, claro, que não é mais a mesma pessoa de 10 anos atrás. Eu não estou falando do cabelo, não, gente, né? Se você olhar no espelho, é lógico, né? Eu não estou falando disso, estou falando de você como pessoa. Eu, pelo menos, me considero uma pessoa muito mais madura. Não é aquela velha história que você diz assim: ah, se eu soubesse há 20 anos atrás o que eu sei hoje, não faria as burradas que fiz, e assim por diante. Para com esse papo. Tem algumas pessoas que dizem assim: ah, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Essa pessoa é tola, no mínimo. A pessoa que diz que não se arrepende de nada do que fez é porque ela é tola, ela ainda não considerou de fato os seus caminhos, ela não sabe o que está dizendo, ou no mínimo ela está olhando com um olhar secular, com um olhar humano, daquele que vale tudo. Porque com certeza nós amadurecemos, nós mudamos, somos transformados, a nossa vida muda, graças a Deus, porque é isso mesmo que Deus quer. Não é essa a vontade de Deus descrita tanto em Romanos quanto em Efésios, que Deus deseja que nós sejamos mais parecidos com Jesus, que o nosso caráter seja mais semelhante ao caráter de Jesus? É isso. Então, se é isso, nós precisamos de confronto, porque tem coisas na nossa vida que às vezes estão erradas e que nós não percebemos e às vezes não admitimos. E nas duas situações nós precisamos ser confrontados. É muito interessante porque, às vezes na educação da Maria Clara, tem coisas que eu falo com ela, ela fala assim: papai, desculpa, eu não sabia. De fato, não sabia. Por quê? Porque ela é jovem. Tem coisas ainda na vida que ela não sabe. Então, quando eu corrijo, eu tenho que levar em consideração, porque existem certas coisas que ela não sabe, que ela não conhece. Mas isso não significa que ela não deve ser corrigida. Agora, existem coisas que ela sabe, mas que persiste em fazer da forma errada. E mesmo assim, e ainda assim, e talvez muito mais, precisa ser confrontada. A palavra de Deus, ela nos confronta. E essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas não querem ouvir, porque será confrontado, porque tem consciência que vive erradamente, que vive de forma errada, então evita. É assim, se você tiver numa roda de amigos e você começa a falar de Deus, é como se viesse uma nuvem negra, né? Todo mundo cai o semblante. É aqui, dá licença, eu vou conversar com ele, beleza? Porque mesmo sem saber, o que o ser humano precisa é de Deus. Só que não sabendo disso, ele quer continuar vivendo da maneira antiga. Em Jeremias 23, 29, nós encontramos essa palavra tão diferente, né? Deus falando através do profeta, dizendo assim: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? A palavra é considerada como um martelo que despedaça a rocha. Eu não consigo enxergar outra coisa aqui a não ser confronto. É quando existe algo duro, porque a rocha de fato é algo duro, não é? Pedra é muito duro. Mas quando você pega algo de natureza ainda mais dura, então você consegue quebrar, pois a palavra de Deus é esse material que esmiuça a rocha, que desfaz, que no confronto ela tem o poder de quebrar ou de quebrantar. E olha, queridos, apesar de ser algo que muitas vezes não é agradável, é
tão maravilhoso quando somos quebrantados e o nosso coração de fato se quebranta. Quando somos confrontados e existe quebrantamento. Existe reconciliação. Existe recomeço. Existe a possibilidade de algo novo. É tão maravilhoso na nossa própria vida quando nós reconhecemos, quando nós admitimos. Sim, Deus, é verdade, e eu preciso mudar. O apóstolo Paulo fala sobre a tristeza segundo Deus, que nos leva ao arrependimento, ou seja, que nos leva à mudança, porque arrependimento tem a ver com isso. Tem a ver com mudança. Tem a ver com um coração que muda. É tão maravilhoso quando somos confrontados. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus, porque ela nos confronta. Ela nos confronta. E às vezes o confronto é de fato aquilo que nós estamos precisando, para não cair no precipício. É mais ou menos assim, e aí eu vou pular para a próxima. Imagina, Wesley, você como pai, cuidando do Ben. Ben ainda está numa idade que ele não tem consciência de muitas coisas. Mas você já falou para ele que botar o dedo na tomada não pode, não é verdade? E talvez na sua casa você já tampou as tomadas, né, aqueles protetores, de forma que ele não se sente tentado, né, a ir lá e botar o dedão. Né? Mas aí você vai para um outro lugar, e nesse outro lugar a tomada está exposta. E aí você está olhando, e de repente ele vai com o dedo assim, sem mais nem menos, o cara limpa, né? O que você faz? Filhinho, por favor, não coloca o dedo na tomada. Você vai falar com ele desse jeito? Não, meu filho, é um berro, é um salto. Se você puder dar uma tesoura voadora daquela, chegar lá e ainda que machuque, mas porque vai machucar para que não aconteça o pior. Como se você estivesse atravessando a rua e viesse um caminhão desgovernado e você tivesse que tirar alguém da frente do caminhão. Fulano, olha, tá vindo um caminhão, sai daí, fulano, não faz isso. Hã? Não, meu filho, é igual o filme mesmo. E sai os dois embolados lá, ralando no meio do chapisco, né? Mas você livrou a pessoa da morte. Ela pode até depois ficar chateada com você, porque você, sei lá, você quebrou a pulseira, né, no arranco, né? Mas você livrou a pessoa de um mal pior. Então, Deus também, quando Ele nos confronta, é exatamente isso que Ele está fazendo. Ele está nos arrancando, Ele está nos tirando de uma situação que com certeza nos levará a um mal pior. E por isso Ele causa um mal agora na nossa vida, no sentido de dureza, de disciplina, de falar duro conosco. E isso é maravilhoso. Isso também fala do amor de Deus. É um sinal do cuidado de Deus conosco. Porque assim Ele demonstra que nos ama de verdade. A pessoa que não disciplina, e aí pai e mãe, se você não disciplina o seu filho, você ainda não descobriu o que é amar de verdade. O verdadeiro amor disciplina os filhos, porque a disciplina é limite, a disciplina é segurança para o filho. Entenda isso. Mas nós também precisamos valorizar a palavra, porque a palavra, ela te discerne. Que isso, né? A palavra te discerne. A raiz da palavra discernir significa simplesmente separar-se, identificar o que é o que. Não sei se você já passou por eu já. Sabe aquele dia que você, aquela época, às vezes não é nem um dia, é uma fase que você passa, que você está confuso. Sabe aquela coisa que você não sabe?
não sabe o que fazer, e às vezes até um sentimento dentro de você é um sentimento confuso acerca de uma situação, acerca de alguém, acerca da vida, acerca da fé, acerca de um monte de coisa, sabe? Está confuso dentro de você. Você não sabe o que fazer. Você gostaria de tomar uma decisão, mas você não sabe. As coisas estão emboladas dentro de você mesmo. Não é nem às vezes a questão das circunstâncias, mas é dentro de você. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa de Deus falando com você, para que você tenha clareza do que fazer. E é interessante, queridos, e essa é a razão do porquê nós precisamos ler e estudar as Escrituras e tê-las guardadas no nosso coração. Porque em momentos assim, em momentos de confusão, em momentos em que nós precisamos ter clareza, até mesmo de nós mesmos, é que essa palavra Deus traz, é que Deus usa essa palavra para orientar o meu coração, para trazer clareza sobre o que na verdade está acontecendo lá dentro. E é tão maravilhoso, queridos, quando Deus Ele traz essa clareza dentro de nós, porque é muito ruim viver confuso. Não sei quanto a você, eu detesto. Eu gosto de ter clareza das coisas, de entender o que eu estou vivendo, de entender o momento que eu estou vivendo, de entender o mundo que eu estou vivendo, de entender aquilo que está à minha volta. E por isso eu preciso de discernimento. Eu preciso saber separar, identificar as coisas. É mais ou menos como a sabedoria que Deus dá para as mães, né? Sabe, a mãe de bebê, sabe quando o bebê fala assim, a mãe fala assim, está com fome. O pai fala, o quê? O quê? Você descobriu com esse é? É, e pior que é. A mãe vai lá, de fato o menino está com fome. Ah, isso aí é pirraça. Sabe distinguir os modos, né? Os choros, as formas, né? Não sei como você, Roger, mas eu, assim, só depois de um tempo que eu comecei a, assim, melhor dizendo, quando a Maria Clara começou a falar, aí eu comecei a entender melhor as coisas. Mesmo assim, ainda às vezes ficava meio bolado, mas depois que ela começou a falar, aí eu tive sossego, nesse sentido, né? Porque até então, meu filho, era o discernimento da mãe. Ela sabia, não é? Então Deus dá, queridos, Deus dá, não é? Agora existem outras coisas que você passa a discernir. Por exemplo, se a gente estiver assistindo um filme, né? Já aconteceu várias vezes comigo e com ela. Às vezes assistindo um filme, eu de repente falo assim, olha, vai acontecer isso, isso, isso. E acontece. Ela fala assim, você já assistiu esse filme, né? Não. Porque, sei lá, mais ou menos que eu sinto o que vai acontecer, eu percebo o que vai acontecer, e acontece, não é? O que eu quero dizer com isso? Que Deus dá a cada um de nós uma capacidade de discernimento. Agora, quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela enche o nosso coração de sabedoria e de entendimento. É a palavra de Deus que vai nos levar a essa capacidade de identificar certas coisas de forma muito clara. Porque você tem dentro de você esse conhecimento que te leva a essa capacidade. É lógico que existe também um dom, existe um dom chamado discernimento de espíritos, que tem a ver com essa capacidade que Deus dá para você discernir qual a motivação com que alguém está falando ou agindo de determinada maneira. Você olha para a pessoa e você identifica exatamente. Mas nem todo mundo tem esse dom, mas todo mundo pode ter o discernimento que a palavra traz. O discernimento que a palavra de Deus traz, que é apta para discernir as intenções do nosso coração. É o que diz Paulo, quando ele fala isso lá em
O escritor de Hebreus, lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios ou 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta, ou seja, capaz para discernir os pensamentos e intenções do coração. E aqui é muito importante nós termos isso, porque você já ouviu a expressão fulano está dando uma de João sem braço? Você já ouviu essa expressão? Dar uma de João sem braço? O que significa isso? É você fingir. É você fingir que a situação é de um jeito, quando na verdade você sabe que ela é de outro. E às vezes, no que diz respeito à vida e ao nosso relacionamento com Deus, nós agimos assim. Porque muitas vezes nós sabemos que determinada realidade da nossa vida precisa ser mudada, transformada. Mas damos uma de João sem braço. Fingimos que não tem nada acontecendo. O exemplo talvez mais clássico disso nas Escrituras seja o caso de Davi, que cometeu adultério, dentre outros pecados, mas viveu durante 1 ano, rei de Israel, durante 1 ano, como se nada tivesse acontecendo. Tudo tranquilo. Até que finalmente Deus enviou um profeta, um homem, para falar com ele. E ao ouvir aquela palavra dura que Deus deu para ele, ele se quebrou, porque ele percebeu que era a maldade do coração dele, o enganando e o fazendo dar um de João sem braço. Muitas vezes nós agimos assim também. Precisamos da palavra que nos confronta, precisamos de Deus falando conosco claramente. E olha, não sei se eu posso dizer que é pior ou melhor, mas muitas vezes, quando nós estamos numa situação como essa, Deus usa pessoas para falar conosco. E é muito ruim, porque às vezes é humilhante. Mas é humilhante porque nós nos colocamos naquela situação fingindo que está tudo bem. E de repente vem Deus. Olha, se eu valorizo a palavra, ela vem ao meu encontro e ela discerne as intenções do meu coração e diz para mim: você está certo ou você está errado, você precisa de mudança. Mas a palavra de Deus também, ela é importante porque ela te alimenta. E aí talvez seja para nós a característica que nós mais amamos sobre a palavra de Deus. Não é? É mais ou menos como um bebezinho que ao olhar para a mamadeira se derrete, né? Lógico, né? Fica doido. E às vezes essa é a questão que mais nos chama a atenção na palavra de Deus. Quando Deus fala conosco, nós somos alimentados. O nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser é tocado pela palavra de Deus. E aquilo nos satisfaz, e aquilo nos preenche, e aquilo nos faz viver, e aquilo dá novas forças, porque é isso que o alimento faz, né? O alimento, né, quando ele vem no nosso corpo, ele restaura as forças, ele restaura o vigor, ele dá energia. Assim também a palavra de Deus, quando ela nos alimenta, ela vem dessa forma tão poderosa, né, e de fato enche e preenche o nosso coração. E é muito importante que nós façamos isso, nós nos enchamos e nos alimentemos com a palavra, porque quando a gente está com fome, a gente é propenso a comer qualquer coisa. É por isso que os economistas, né, aconselham: nunca vá ao supermercado fazer compras se você estiver com fome, porque tudo te apetece. Não é? Você olha para o macarrão, macarrão, aí você já pensa no macarrão pronto, né, aí você compra o macarrão, aí você vai comprar também os molhos, né, tudo que compõe o macarrão você vai comprar. Aí você passa de repente
né, numa outra sessão, e você vê lá pão. Ai, nossa, esse pão é bom demais. Ai, esse brioche. Ai, não sei o quê. E tá, e pai, pega. E aí você passa na outra sessão. Aí você, arroz. Ai, arroz carreteiro. Né, rico e vai. Aí o feijão, feijoada. Né? Na hora que você assusta, na hora que você vai passar né, e vai pagar a conta, você fica assim, assustado. Mas por quê? Porque você está com fome. E quando a gente está com fome, tudo te apetece. Né? Eu até contei com os irmãos outro dia, né, da aventura que eu tive comendo um rice cake. Né? Assim, eu não gosto de rice cake. Não gosto. Mas foi um dia que eu estava com tanta fome. E eu estava tão longe de casa. E a única coisa, já era tarde da noite. Não tinha nada aberto. Não tinha nada para comer. A única coisa que tinha era um rice cake. Comi o rice cake. Feliz da vida. Até lambi os beijos. Estava bom demais aquele rice cake. Porque você está com fome. Então é muito preocupante isso, porque se você não se alimenta da palavra de Deus, e você sai por esse mundo com fome, você vai se alimentar de qualquer tranqueira que você encontra por aí. Pedaço de tocinho cheio de gordura, né? Pipoca. É gostoso, mas é tranqueira, gente. E aí que está o problema, né? Porque muitas dessas coisas são saborosas, mas fazem mal para o organismo, fazem mal para a nossa vida. E assim somos nós. Se estamos famintos da palavra, qualquer coisa nos apetece. Aí nos alimentamos das festas, dos banquetes que o mundo nos oferece, que são saborosos, que são atraentes, mas que destroem a nossa saúde, que destroem a nossa vida. A palavra de Deus nos alimenta, então se alimente da palavra de Deus. E olha, eu digo para você, a palavra de Deus não é qualquer alimento, é o melhor alimento. É aquilo que de fato sustenta a nossa vida, sustenta a nossa alma. Quando Deus fala com você, não existe mais nada, nada mais importa. A única coisa que de fato fica claro para você é que Ele te falou e você está satisfeito. É tão poderoso, queridos, quando de fato aquilo que você está lendo, aquilo que você está ouvindo faz sentido, entra dentro de você, muda, transforma, te dá coragem. Porque a palavra de Deus faz isso. Por quê? Porque ela é alimento. E é o alimento que faz isso conosco. Então, já serve de termômetro. Se você tem vivido fraco, sem coragem, apático, eu não estou falando de físico, estou falando da vida. Porque te falta alimento. Uma pessoa bem alimentada, ela tem energia. E ela consegue, de fato, viver, porque ela tem energia. As tarefas não são difíceis para ela. Ela tem ânimo para cumprir e para realizar as coisas. Na nossa vida também, se você não se alimenta da palavra, você é apático. A palavra de Deus te orienta, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho. Como é bom sermos orientados pela palavra, saber que Deus sempre tem uma solução. Saber que Deus tem sempre algo para nos orientar, algo para falar conosco, um caminho para nos guiar. Mas a palavra de Deus também, ela nos cura. Ela nos cura, ela nos cura, ela nos cura. No Salmo 107, no verso 20, eu amo essa escritura que diz: Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Eu creio que a palavra de Deus, ela cura a nossa existência. Todo ser humano, eu pelo menos até hoje nunca conheci ninguém que não tivesse algum tipo de insatisfação na vida.
E às vezes não apenas isso, alguém que nunca tivesse sido ferido na vida. E muito mais, nós encontramos pessoas que são doentes de alma, pessoas que vivem como uma ferida aberta, pessoas que são difíceis até de você conviver com elas, porque elas são feridas, elas são marcadas. E eu digo a você que a palavra de Deus tem esse poder de curar a nossa alma, de curar a nossa alma. Como eu tenho experimentado disso na minha própria vida? Quantas vezes, aos choros e aos berros, a palavra de Deus vindo ao meu coração e reafirmando quem eu sou. Porque na verdade, a nossa doença, ela tem a ver com isso. O pecado mudou a nossa consciência de quem nós somos. O pecado, junto com o diabo, nos diz que nós somos assim e assim. Mas então a palavra de Deus nos tira dessa consciência contaminada para uma nova consciência daquilo que nós realmente somos aos olhos de Deus. E isso cura a nossa existência, cura a nossa alma. E isso é a palavra de Deus, que é poderosa para fazer. Hoje, nós não vamos entrar nos méritos dessa cura que a palavra traz. Mas se Deus permitir, em um futuro breve, eu quero compartilhar com os irmãos sobre esse poder curador da palavra. Como que nós podemos, de fato, ter essa palavra como remédio para a nossa existência. Aleluia. Como é bom saber que nós estamos passando por esse processo de cura. Já não sou mais como era antes. Mais ou menos como aquela antiga canção que dizia: Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. É isso que a palavra faz conosco. Vamos ficar de pé, Deus. Vamos orar. Minha pergunta para você hoje: quão valiosa é a palavra de Deus para você? Se por alguma razão ela não tem sido valiosa, eu quero encorajar você a valorizar. Porque o valor que se dá a alguma coisa tem a ver com o conhecimento que nós temos do valor dessa determinada coisa, ou uma decisão de valorizar. Eu gostaria que nós orássemos, queridos, porque só você pode resolver isso diante de Deus. Só você pode valorizar como ela precisa ser valorizada na sua vida. Ninguém mais pode valorizar em seu lugar.
Só você pode. O que é que você precisa fazer para valorizar mais? Deus, estamos diante do Senhor, estamos diante da Tua palavra, que discerne. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não podemos nos esconder de Ti. Mas também nós não queremos nos esconder de Ti. Nós queremos que o Senhor fale conosco. Nós queremos que o Senhor toque no nosso ser. Nós queremos, ó Deus, que a Tua palavra seja confrontadora para nós. Nós queremos que a Tua palavra ela nos alimente. Nós queremos que a Tua palavra venha discernir as intenções do nosso coração. Nós queremos, Senhor, que a Tua palavra, doce palavra, poderosa palavra do Senhor, nos cure por completo, até nos tornar a semelhança de Teu Filho Jesus. Vem, Senhor, vem essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor.